Deus poderia assumir um corpo material sem ser contaminado pelo mal? E se a matéria fosse intrinsecamente má, como alguns afirmam? Seria possível dizer que o Filho de Deus verdadeiramente se tornou humano? Essa pergunta nos leva ao centro da fé cristã. Porque o Evangelho de João declara que o Verbo se fez carne. Mas se carne e matéria fossem más por natureza, teríamos então um problema. Ou o Filho de Deus teria assumido algo mal, ou a sua humanidade teria sido apenas uma aparência. E é justamente por isso que a doutrina bíblica da criação está profundamente ligada à doutrina da encarnação. Para compreender quem Cristo é para a fé cristã, nós precisamos compreender o que a Bíblia diz sobre a matéria. Eu sou o professor Sobreira e esta é mais uma aula de teologia. Mas antes de iniciar a aula, vamos aos nossos recados, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe aí o seu joinha e compartilhe esta aula pelo menos com uma pessoa que você sabe que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de teologia cristã, tá? Então, dados os recados, vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar com uma pergunta bem interessante. A matéria é má segundo o pensamento grego? É comum nós ouvirmos a afirmação de que os gregos acreditavam que a matéria era má. Essa afirmação, porém, ela precisa ser apresentada com certo cuidado. Não existia uma única maneira grega de compreender a matéria. Por exemplo, em Platão, nós encontramos uma forte distinção entre o mundo sensível, sujeito à mudança, e o mundo inteligível das formas eternas. No diálogo Fédon, o corpo muitas vezes ele aparece como obstáculo ao conhecimento da alma. Os desejos, as doenças e também as necessidades corporais, elas podem desviar a alma da contemplação da verdade. Isso contribui para uma visão negativa do corpo em algumas correntes posteriores. Mas nem mesmo Platão pode ser resumido pela frase a matéria ela é absolutamente má. Na sua obra O Timeu, o universo ele é apresentado como resultado da ação ordenadora de um artesão divino bom. O cosmo ele possui ordem, possui beleza. Portanto, é historicamente impreciso colocar todos os filósofos gregos dentro de um mesmo dualismo radical. O próprio Aristóteles, por exemplo, ele entendia os seres concretos pela união entre matéria e forma, e não simplesmente como almas aprisionadas em corpos maus. O Timeu platônico, aliás, apresenta o universo como produto de uma agência racional e beneficente, ainda que empregue uma cosmologia muito diferente da doutrina bíblica da criação. A rejeição radical da matéria apareceu com maior clareza em certas correntes dualistas e, posteriormente, em diferentes sistemas gnósticos. Gnosticismo vem da palavra gnosis, uma palavra grega que significa conhecimento. Embora os grupos gnósticos não fossem todos iguais, alguns ensinavam que o mundo material havia sido produzido por um ser inferior, ignorante ou hostil, frequentemente chamado de demiurgo. Bem, nesses sistemas, a matéria podia ser compreendida como uma prisão da centelha espiritual. A salvação não consistiria na restauração da criação, mas na libertação da alma em relação ao corpo e ao mundo material. É essa compreensão dualista radical e não simplesmente o pensamento grego, em geral, que entra em conflito direto com a fé bíblica. Então, a Bíblia ela começa afirmando a bondade da criação. A Bíblia não começa com a matéria sendo produzida por um Deus inferior. Ela começa com o único Deus criando os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, durante a narrativa do Gênesis, a avaliação divina ela vai se repetindo. Deus vê que aquilo que ele cria é bom. Depois da criação do ser humano, a declaração ela torna-se ainda mais enfática. Diz assim no Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom.
Observe que o texto não diz que somente a alma era boa. A luz, a terra, os mares, as plantas, os animais, o corpo humano, tudo participava da bondade da criação. A materialidade, ela não aparece como um acidente trágico, nem como uma obra de uma divindade inferior ou como um erro que o Criador possa ter cometido. Em Gênesis capítulo 2, Deus forma o ser humano do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida. O pó não é mau. O corpo não é uma prisão construída contra a vontade de Deus. O ser humano corporal é resultado da ação criadora do próprio Deus. Isso não significa que o mundo atualmente esteja livre do sofrimento, da corrupção e da morte. Gênesis 3 apresenta a entrada do pecado na experiência humana. Entretanto, nós precisamos fazer uma distinção fundamental. Uma coisa é afirmar que a criação está afetada pelo pecado, e outra coisa é afirmar que a matéria é má por natureza. Na perspectiva bíblica, o mal moral não é uma substância material. O pecado não é constituído de carne, ossos, sangue, átomos. O pecado ele é rebelião, desordem da vontade e é ruptura do relacionamento com Deus. Então, o corpo ele pode ser usado para o pecado, mas ele não é em si ou por si a causa ou a essência do pecado ou do mal. Então, Paulo combate a desvalorização da criação quando ele afirma: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada deve ser rejeitado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Portanto, a doutrina bíblica, ela não ensina que precisamos ser salvos da matéria. Ela ensina que precisamos ser salvos do pecado e da morte. É nesse ponto que nós chegamos à encarnação. João escreveu no Evangelho: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. A palavra traduzida como carne é sax. João poderia ter usado uma expressão mais abstrata, dizendo apenas que o Verbo apareceu em forma humana, mas ele faz uma declaração muito mais forte. O Verbo se fez carne. Isso não significa que a natureza divina tenha sido transformada em matéria, nem que o Filho tenha deixado de ser Deus. Significa que o Filho eterno assumiu verdadeiramente a natureza humana. Ele permaneceu sendo quem eternamente era e passou a ser aquilo que antes não era, verdadeiro homem. Jesus não utilizou um corpo como se fosse uma roupa provisória. Ele foi concebido, nasceu, cresceu, sentiu fome, sede, cansaço e dor. Ele tocou pessoas e permitiu que elas também o tocassem. Ele sofreu no corpo, ele morreu e foi sepultado. Se a matéria fosse intrinsecamente má, essa encarnação seria impossível, porque o Filho Santo de Deus não poderia assumir algo cuja própria essência fosse o mal. Mas como a matéria é criação de Deus, o Filho pode assumir verdadeiramente a natureza humana sem assumir o pecado. No livro de Hebreus afirma que Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Isso demonstra que possuir um corpo não é o mesmo que ser pecador. Jesus ele tinha um corpo verdadeiro, mas não tinha pecado. Logo, a fonte do pecado não pode ser simplesmente a matéria ou a corporeidade. Quando a ideia da maldade da matéria foi sendo introduzida ali na igreja, pelos gnósticos, então surgiu a conclusão, aparentemente lógica. Se o Filho de Deus é puro e a matéria é má, então ele não poderia ter assumido um corpo verdadeiro. O seu corpo, então, deveria ser apenas uma aparência. Essa posição ficou conhecida como docetismo, do verbo grego doken, quer dizer parecer ou aparentar. Então, para o docetismo, Cristo parecia humano, ele parecia sofrer, ele parecia morrer, mas a sua materialidade não seria plenamente real. Bem, o problema é que isso destrói a mensagem do Evangelho. Se Cristo aparenta ou aparentava ser humano, então
ele não era humano, ele não assumiu verdadeiramente a nossa humanidade. Se ele apenas parecia sofrer, então ele não sofreu por nós. Se apenas parecia morrer, então não houve morte real. E se não houve morte real, também não houve ressurreição corporal real. Bem, as cartas de João enfrentam exatamente essas ideias. Ele diz: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4:2. Confessar que Jesus Cristo veio em carne não era um detalhe secundário. Era uma forma de proteger o coração da fé cristã. Cristo não foi uma aparição espiritual. O Filho de Deus verdadeiramente entrou na história humana. Irineu de Lyon, no século II, combateu vigorosamente as correntes gnósticas, contra aqueles que separavam o Deus Supremo do Criador do mundo material. Irineu defendia a unidade da história da salvação. O Deus que criou o mundo é o mesmo Deus que enviou o seu Filho para redimi-lo. Cristo assumiu a carne verdadeiramente e não apenas uma aparência corporal. São ensinamentos de Irineu na sua obra Contra as Heresias. A encarnação ela não cria a bondade da matéria, porque a matéria já era boa desde a criação. Mas a encarnação ela confirma de maneira extraordinária essa bondade. O Criador ele entrou na criação. O Filho assumiu aquilo que ele mesmo havia criado. Aquele por meio de quem todas as coisas vieram à existência, segundo João capítulo 1, verso 3, tornou-se então parte do mundo criado sem deixar de ser Deus. Isso também nos ajuda a compreender a forma bíblica da salvação. Na visão dualista gnóstica, a salvação seria uma fuga do corpo. Na perspectiva cristã, a salvação inclui a redenção do corpo. Paulo anuncia a ressurreição. Em Romanos capítulo 8, afirma que aguardamos a redenção do corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. E em 1 Coríntios capítulo 15, ele defende longamente a ressurreição do corpo. Quando Paulo fala em corpo espiritual, não está falando de uma existência sem corpo. Espiritual não significa imaterial, significa um corpo transformado, imperecível e plenamente vivificado pelo Espírito de Deus. O próprio Cristo ressuscitou corporalmente. Depois da ressurreição, ele disse aos seus discípulos: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas 24:39. A esperança cristã, portanto, não é abandonar para sempre a criação material, mas é participar da nova criação. O Evangelho ele caminha da criação para a encarnação, da encarnação para a ressurreição e da ressurreição para a renovação de todas as coisas. O corpo não é mau, mas pode ser desordenado pelo pecado. Talvez alguém pergunte: mas Paulo não fala negativamente da carne? Sim, em algumas passagens, especialmente em Gálatas e Romanos, Paulo usa uma palavra sarx, carne, para indicar a existência humana orientada contra Deus. Nesse uso, carne não significa simplesmente corpo físico. As obras da carne incluem coisas como inveja, ciúmes, idolatria, discórdias. Muitas dessas coisas não são objetos materiais nem funções corporais. São atitudes, disposições pecaminosas. Portanto, Paulo não está dizendo que músculo, pele, ossos sejam maus. Ele está falando da pessoa humana governada por desejos contrários à vontade de Deus. Ele está falando da natureza pecaminosa. O corpo ele pode servir ao pecado, sim, mas também pode servir a Deus. Paulo chega a dizer que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. E em Romanos 12,1, ele pede que os cristãos apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se o corpo fosse intrinsecamente mau, ele não poderia ser templo do Espírito Santo, nem sacrifício santo. O problema não é possuir um corpo, o problema é utilizar a vida, incluindo o corpo, em oposição ao Criador. Voltemos então à pergunta inicial. Se a matéria fosse intrinsecamente má,
o Verbo ele poderia se encarnar? A resposta é não. Se a matéria fosse má em sua essência, a encarnação real do Filho de Deus seria teologicamente impossível. Restaria dizer que Cristo apenas aparentou possuir um corpo, exatamente o caminho que foi seguido pelo docetismo. Mas a fé bíblica parte de outra afirmação. Deus criou o mundo material e declarou que a sua criação era muito boa. Então, o pecado feriu e desordenou a criação, mas não transformou a matéria em sua substância essencialmente má. Por isso, o Verbo pode se fazer carne sem se tornar pecador. Ele assumiu uma natureza humana verdadeira, participou de nossa existência corporal, sofreu, morreu e ressuscitou. A encarnação mostra que Deus não desprezou sua criação. Ele entrou nela para redimi-la. O cristianismo não anuncia a libertação da alma de uma criação maligna, anuncia a reconciliação do ser humano inteiro com Deus. Não espera apenas a imortalidade da alma, mas a ressurreição do corpo. Não espera a destruição final de toda a materialidade, mas novos céus e nova terra. A matéria, meus amigos, ela não é Deus, mas também não é má. Ela é criação de Deus. E a maior confirmação dessa verdade é que o próprio Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Na próxima aula podemos aprofundar uma questão diretamente relacionada quando Paulo fala em carne. Quando ele fala em espírito, ele está contrapondo corpo e alma ou duas maneiras diferentes de viver diante de Deus. Se este vídeo ajudou você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e responda nos comentários. A esperança cristã é escapar do corpo ou aguardar a ressurreição do corpo? Bem, amigos, ficamos por aqui e até a nossa próxima live.